Olá pessoal, Shalom. Sou a pastora Cristiane Correia, dona do canal Mergulhando nas Escrituras Sagradas. E no nosso Tira Dúvida de hoje, ou Tirando Dúvida, eu quero abordar este assunto: o ministério pastoral exercido por mulheres. Não existe nenhum texto nas Escrituras que proíba a mulher de liderar. Esta é a verdade. Não existe. Existem textos que, descontextualizado, gera pretexto, tá? Então vamos lá. Quando eu olho para a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, o versículo 34 e 35, veja bem o que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 34 e 35. Olha o que Paulo escreve para a igreja de Corinto. Vossas mulheres estejam em silêncio nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Paulo aqui está dizendo que as mulheres não é permitido falarem. Estava-se proibido que a mulher falasse. E ele segue dizendo, mas estejam sujeitas à obediência, como também diz a lei. Então, havia uma lei que imperava na época, onde proibiam as mulheres, onde essa lei proibia que as mulheres falassem em público ou em reuniões. Então, as mulheres não podiam falar, elas não eram proibidas de participarem no sentido de estarem presentes, mas elas não podiam falar, ok? Então, o que é que acontece? O verso 35 diz, e se elas desejarem aprenderem alguma coisa, perguntem a seus maridos em casa, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Quando nós olhamos logo para esse texto e analisando, olhando com o olhar moderno, nós vamos dizer que Paulo estava proibindo as mulheres de falar. Então, as mulheres não podem, em hipótese alguma, nas reuniões, pregarem, ensinarem, presidirem. Mas quando nós olhamos com o olhar da época, nós vamos perceber que havia uma lei. E era uma lei que não era algo, como é que eu posso falar, que foi constituído por Paulo, mas foi uma lei que foi constituída pelos próprios, vou dizer, governadores da época, tá? Os representantes da nação na época. Então havia esta lei que proibia as mulheres de falarem. Aí eu pergunto a você, você acredita, você acha que Paulo iria se colocar acima da lei? Você acha que Paulo, que estava chegando ali para levar o evangelho de Deus, que havia chegado ali para pregar o evangelho, Paulo, quando escreve a carta, você já percebe logo claramente que Paulo não estava em Corinto. Então, para ele falar a respeito deste assunto, estava havendo situações de mulheres estarem interferindo nas reuniões. E a lei proibia. Então, Paulo sabia que isso seria um atrapalho na propagação do evangelho. Paulo sabia que, se isso persistisse, imagine entrando um grego, entrando alguém não cristão, entrando na igreja, na reunião, para participar da reunião, se deparasse com uma mulher falando, e presidir não era nem cogitado. Paulo sabia que isso iria atrapalhar na propagação. Então, a questão aqui não era porque eram mulheres, mas o fato de que isso seria um atrapalho na propagação do evangelho. E isto é um ponto que os opositores da liderança feminina atualmente, principalmente, falando de hoje, são contra. Mas não observam que Paulo não estava falando pelo fato de serem mulheres. Porque você acha o quê? Que essas mulheres não eram capacitadas, que não haviam naquela época mulheres capacitadas? Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 16, Paulo menciona o nome, por exemplo, de Priscila. Priscila exercia o ministério de mestre. Quando você vai olhar um pouco a história de Priscila e Áquila, um casal que eram mestres, que na casa deles funcionava uma congregação e lá eles ensinavam acerca de Jesus,
Você vai ver esta mulher aqui falando, você vai ver que Paulo louva o serviço prestado ao reino por parte de Priscila. Então a gente percebe que nessa época haviam mulheres que eram capacitadas, mulheres cheias do conhecimento do Senhor, mas em que, dependendo do lugar em que se estavam, era proibido a mulher falar. Mas infelizmente muitos não estão olhando com esse olhar, mas estão olhando com o olhar de quê? Estão pegando o texto, tirando da sua época e chegando agora e dizendo que a mulher não pode falar nas reuniões. Ah, mas Paulo escreveu a Timóteo, dizendo a Timóteo que ele proibia que a mulher ensinasse e exercesse autoridade sobre o marido, porque foi criado Adão primeiro. E depois Eva. Sim, mas em nenhum momento Paulo usa esse texto para desqualificar a mulher, para dizer que a mulher não tem capacidade. É preciso nós analisarmos com o olhar da época. Quando nós falamos, por exemplo, de Débora, os mesmos que desprezam essa questão da cultura, a questão de que foi uma necessidade da época, esses mesmos que desprezam, que não levam em consideração que naquele momento Paulo estava falando de uma situação daquele momento, os mesmos que querem trazer esse momento para hoje, negam o fato de Débora e dizem que Débora foi constituída para suprir uma necessidade da época. Os mesmos que vêm e descontextualizam a questão do que Paulo escreve a Timóteo, orientando que ele proibia que as mulheres ensinassem e que exercessem autoridade sobre o marido, que é óbvio, imagine a mulher exercendo poder sobre o marido, isso aí. A gente sabe até mesmo que Deus não constituiu a mulher desta forma, mas para auxiliar o marido, não para dominá-lo. Mas a questão é que muitos estão tirando isso do texto, ou corrigindo do contexto. Os mesmos, preste atenção nesse ponto, os mesmos que dizem o seguinte, Paulo escreveu isso aqui que Paulo escreveu vale para todas as épocas. Então, a mulher não pode presidir, a mulher não pode ensinar. Só que esses mesmos que dizem que isso aqui é para todas as épocas, vira para a questão de Débora e diz que ali foi só por um tempo, ali foi, Deus levantou Débora para a finalidade, para um propósito naquele período, naquele momento, querendo dizer que Deus não levantaria mais mulheres, que Deus não mais capacitaria mulheres, que Deus não iria mais usar a vida de mulheres, independente dos contextos, com o propósito de presidirem, de liderarem, de exercerem o ministério de liderança. Sabe por que muitos estão agindo dessa forma? Eu sei que opiniões se divergem, e não é a minha opinião. Eu estou olhando para as Escrituras. E uma coisa eu tenho aprendido, quando nós vamos interpretar a Bíblia, precisamos levar em consideração a cultura, os costumes. Desta forma, eu vou conseguir entender o que Paulo estava falando. Por que Paulo falou essas palavras? Você percebe que quando, por exemplo, Pedro fala a respeito da mulher, Pedro em nenhum momento faz referência à proibição da liderança feminina, mas fala a respeito da submissão, mostra a questão do lar, mostra a questão do casamento, mostra também a importância do homem, do marido honrar a sua esposa, amar a sua esposa. Mas em nenhum momento nas Escrituras nós vemos Deus proibindo a liderança feminina. Aí você pode dizer assim, mas Cris, também a gente não vê Deus permitindo a mulher liderar. Preste atenção aqui numa coisa. Existem muitas coisas nas Escrituras, existem muitas coisas que aconteceram, história de pessoas que viveram na época, que fizeram uma diferença muito grande, mas que não está escrito. Então, quando eu olho, por exemplo, a história de Júnia. Júnia era apóstola, por mais que muitos hoje neguem, porque até um tempo atrás defendiam ali que ali se tratava de 2 apóstolos. Quando descobriram que não existe nenhum manuscrito que o nome Júnia seja atribuído a homem, mudaram toda a interpretação e agora dizem que não se trata de apóstolos, mas se tratam simplesmente de pessoas que ajudavam os apóstolos. Você percebe que quando não é aquilo que eles
pensavam ser, já muda toda a interpretação? O meu conselho a você é: vá interpretar as escrituras, interprete com o olhar da época, analise os costumes, procure estudar, pesquisar a respeito. Eu vou falar aqui, essas mesmas pessoas onde muitas delas dizem que não é bíblico a liderança feminina, negam os dons espirituais. Negam os dons espirituais, dizendo que os dons espirituais foi só para aquela época. Não serve para hoje. Então, se não serve para hoje, por quê? A Bíblia diz que Deus entregou à igreja os dons espirituais. Quer dizer que a igreja de hoje, os dons espirituais não servem mais? Só serviu para aquela época? Então, este tema é um tema que se torna complexo não por causa do mundo, mas por causa dos próprios cristãos, que em vez de olhar, vamos analisar a capacidade. Será que essa mulher tem capacidade? Primeiro, ela foi levantada por Deus? Não, porque não é bíblico. Isso dizem os homens, não diz as escrituras. Primeiro, nós vemos nos dons espirituais, nós vemos o dom da palavra. O dom da palavra. Se esse dom, por que Deus daria a mulheres o dom da palavra se é proibido a mulher, por exemplo, ensinar? Se é proibido a mulher ensinar, então os dons de dom da palavra, o dom da ciência, né? O dom de interpretação, dons referente à execução, né? Não seria entregue às mulheres. Se a mulher não pode ensinar, então a mulher não pode ter o dom da palavra. Você entende aí agora a confusão que gera? Ministério de profeta. Haviam profetisas na época. As filhas de Filipe eram profetisas. Então, se a mulher não pode falar, por que então Deus iria levantar mulheres para serem profetisas? São questões, porque a Bíblia não pode ser interpretada baseada em um texto só. Eu não posso pegar um texto isolado e chegar e dizer aqui, é proibido a mulher pregar porque Paulo disse que o homem foi criado primeiro, então é proibido a mulher pregar. Muitos que são contra o ministério pastoral exercido por mulheres usam o argumento de que isto é uma visão feminista. E isso é mentira. Tá? Isso é mentira. Porque quando eu olho para as escrituras, quando a escritura, né, quando Deus levantou Débora, não havia esse negócio de feminismo. Quando Paulo fala contra o fato das mulheres falarem na igreja, não tinha nada a ver com machismo, mas a ver com uma lei da época. Então não havia nem machismo, nem feminismo. Quando Deus usava as mulheres, quando mulheres profetizavam, mulheres exerciam o ministério de profeta, mulheres exerciam o ministério de mestre. Então, o que o mestre faz se não ensinar? Então é preciso que nós olhemos para as escrituras com o olhar da época, analisando cada texto dentro do seu contexto. Eu não posso pegar e criar uma doutrina com base em um versículo. Com base em um versículo. Eu não posso criar uma doutrina desta forma. Eu não posso chegar e dizer que Deus não levanta mulheres para exercer o ministério pastoral porque Adão foi criado primeiro e depois Eva. Foi Eva que pecou, não foi Adão. Porque esse é o argumento. Porque tem um pastor que ele disse assim, se realmente é referente aos costumes da época, por que então Adão falou, ou corrigindo, por que então Paulo falou a respeito de Adão? É preciso nós entendermos o seguinte, Paulo não estava falando na questão de exercer uma liderança pastoral, mas estava falando do lar. E no lar a situação é completamente diferente. Em um lar, as coisas são completamente diferentes. Então, se eu digo que uma mulher tem capacidade de administrar uma grande empresa, porque ela se dedicou, ela estudou, ela se capacitou e hoje ela prospera, por que vai impedir? E ainda mais, concluo esse vídeo dizendo o seguinte para você. A questão aqui não é o fato de ser mulher, mas a capacidade vem do Espírito Santo. Deus deu o seu Espírito a todos nós. Não é só falando apenas da salvação, mas também na aplicação da propagação do seu reino.
Deus não só capacita homens, Deus capacita mulheres. Infelizmente, claro, vivemos num país onde, sim, desculpa, Paulo não foi machista, mas hoje muitos têm se valido, né, desse pensamento de que, vamos lá, por que é proibida a mulher de liderar? Porque a mulher não pode exercer o ministério de liderança, porque Deus não pode usar esta mulher como usa um homem também. Não, é porque assim, é preciso entender que Deus criou cada um para sua função. A mulher foi criada para tomar conta de casa, fazer menino, para isso. Já o homem foi criado para governar. Se a gente observar lá na origem, lá no começo, Deus criou a mulher para auxiliar. Deus não criou o homem, a mulher com uma visão como muitos enxergam. Deus não criou a mulher para cozinhar, lavar e passar. Deus criou a mulher para auxiliar o homem. Auxiliar. Então, no reino não é diferente. E eu quero aproveitar e dizer uma coisa para você. Aqui no link, na descrição do vídeo, eu vou deixar 3 links. Foram 3 lives de estudo sobre os textos que são utilizados por aqueles que são contra o ministério pastoral exercido por mulheres. Então, eu sei que eu não tenho como responder dentro de 20 minutos sem analisar textos a textos. Porque eu não gosto de chegar e tirar dúvida das pessoas me baseando apenas em um versículo, ainda mais isolado. Então nós precisamos falar muito. Então, se você tem o interesse de entender sobre esta questão, tá? Porque vai ter gente que vai continuar com aquela mesma falácia, aquela mesma ladainha. E eu digo ladainha mesmo. Que é proibido, é proibido, é proibido. Por quê? Porque Paulo disse isso. E sempre descontextualizando o assunto. Então, eu quero convidar você. Aqui, no link, aqui na descrição, tem 3 links, onde você vai ver um por um, na sua ordem. Foram 3 estudos, tá? Foram 3 dias de estudo bíblico sobre a mulher estar, ou seja, a mulher proibida falar na igreja. Esse é o tema, porque são textos que são usados acerca disso. Então, nesses 3 links, foram 3 dias de estudo. Se você deseja saber mais sobre este assunto, porque o tempo aqui não permite eu falar mais, não dá para eu detalhar o assunto, embora eu gosto de detalhar, mas neste vídeo não tem como. Então eu quero só convidar você para você assistir essas lives. Foram 3 dias de estudos, onde falamos a respeito e explicamos textos a textos, sempre, em todo momento, levando em conta a época, tá? Porque eu não posso fazer uma interpretação sem ser por esse caminho. Eu não posso aplicar um texto sem analisar o contexto dele. Então, em nome de Jesus, se você deseja saber sobre este assunto, sobre a questão dos versículos que são citados, porque aqui eu vim falar a respeito da liderança, você vai entender o que cada versículo realmente quer dizer. E quando você analisa o texto com o olhar da época, você não vai trazer interpretações equivocadas. Amém? Porque tem textos, sim, tem passagens que a gente não aplica hoje, mas tem passagens que nós aplicamos hoje. Não é que nós escolhamos qual texto a gente vai aplicar ou não. Não é isso. É por quê? Porque situações que atenderam a necessidade daquela época e que hoje serve para nós de conhecimento. Que Deus continue abençoando a todos. Não saia deste vídeo sem se inscrever se você gostou do conteúdo. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e nos ajude a levar a palavra de Deus compartilhando os nossos vídeos. Mas também, se desejar fazer uma tour aqui no nosso canal, conhecer o nosso canal, fique à vontade. Vai ser um prazer ter você, comentando e compartilhando os nossos vídeos. Desta forma, você vai nos ajudar bastante a levar a palavra de Deus. Que o Senhor continue vos abençoando em tudo. Shalom para todos.